7h35, estamos de volta com a Crítica na TV e você acompanha imagens do Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Estamos passeando aí em direção à Avenida Efigênio Salles, em direção de quem vai para Darcy Vargas. Trânsito tranquilo nessa região, a gente não percebe aí nenhuma retenção. Os motoristas, os veículos aí fluindo tranquilamente nesta terça-feira, 24 de outubro de 2017. E hoje Manaus comemora 348 anos. E por incrível que pareça, olha, tem muito manauara que não conhece a história da cidade e nem os principais monumentos arquitetônicos. E foi pensando nisso que um estudante de arquitetura lançou vários projetos que levam as pessoas, principalmente os jovens, a conhecerem a capital amazonense de maneira fácil, simples, educativa e bem divertida. A Arena da Amazônia, o Teatro, o Palácio Rio Negro e outros monumentos históricos de Manaus em um só lugar e acessíveis para qualquer pessoa. Na verdade, eles foram transformados em miniaturas de papel. Ele tem um apelo atrativo muito forte. O problema é que a maioria das pessoas não conhece, não visitam, né? E com isso não participam, não interagem com a cidade, certo? Então esse projeto ele surgiu para isso, né? Surgiu para que a criança, né, desde criança, a pessoa já comece a se interessar um pouco pela cidade de Manaus. As miniaturas são fáceis de montar. Todas as estruturas vêm com manual indicando como cortar e colar. Daí veio o nome do projeto, Monta Manaus. Segundo o designer, o objetivo é dar maior visibilidade ao patrimônio e à cultura do Amazonas, além de promover atividades lúdicas nos ambientes familiar e educacional. É interessante porque ele envolve matemática, né, porque envolve a geometria, né, até mesmo para você conseguir um resultado como esse aqui, ó, ele se envolve cálculos geométricos, envolve um pouco de história, porque a gente está falando da nossa história, da nossa cultura, né? E envolve um pouco da parte arquitetônica, né? Porque nós estamos falando dos nossos monumentos, daquilo que nos valoriza, daquilo que traz a identidade, né, para nós manauaras. Outra criação de Carlos foi o jogo de tabuleiro. A brincadeira tem imagens e informações sobre os vários pontos turísticos e históricos da cidade. Uma forma de aprender sobre Manaus brincando. E é legal porque agora atualmente os jovens mesmo não têm tanto interesse quanto o passado do Amazonas. Pelo menos eu tenho, infelizmente, pouco, mas esse jogo deu para despertar o interesse na cidade. A ideia do jogo de tabuleiro foi levada para a sala de aula pela professora Lucélia. Ela é esposa do Carlos e confeccionou esta lona aqui. E utiliza esse material como recurso didático nas aulas de geografia. Quando a gente fala sobre Manaus, por incrível que pareça, a maioria das crianças não conhece. O material que nós temos para trabalhar em sala de aula sobre Manaus ainda é um material pobre, né? E a gente trabalha muito mais no Brasil de forma geral e acaba deixando a desejar a nossa própria cidade. O futuro arquiteto ainda prepara outro projeto, também voltado para a divulgação da história de Manaus e seus monumentos. Mas para isso, espera por parceria. Também nós temos aqui, ó, a Turma do Tunico, que nada mais é do que uma revistinha, né, que ela conta um pouco, através de 5 personagens, ela conta um pouco a história da cidade de Manaus. Certo? Ela vai contando como Manaus nasceu, né, até os dias de hoje. Né? E no final, não está contemplado ainda nesse aqui, porque nós estamos na fase embrionária, né? No final ela vai ter o quê? Vai ter jogo de atividade, com caças-palavras, com palavras cruzadas, né? Mas tudo de forma regional, certo? Tudo de forma trazida para cá, para a nossa realidade. A gente percebe que são muitos os desafios da educação, mas com um pouco de ânimo e criatividade, a gente consegue pelo menos sanar um pouco esses problemas, não é mesmo? E bom, para quem estiver interessado em investir nas ideias do estudante, o telefone de contato do Carlos é 8832-4590. E teve gente que preferiu passar o feriado conhecendo um pouco mais da natureza no entorno de Manaus. O Museu Amazônico, o MUSA, recebeu um grande número de visitantes.
O feriado no Museu Amazônico foi movimentado. Mais de 500 pessoas aproveitaram a folga do aniversário de Manaus para entrar em contato com a natureza. Para a Noemi, foi uma forma de homenagear a cidade onde nasceu, mas não imaginava o quanto ficaria impressionada com a visita. Maravilhoso, né? É uma floresta dessa que é bonita, que jamais sabia que existia aqui, né? Nos 10 mil hectares de reserva, o público pode explorar e conhecer um pouco da diversidade de plantas e animais amazônicos. Sávio ficou encantado com o serpentário. Outra cobra grande ali, ó. É, filho? Cobra grande. Qual foi que você mais gostou? Dessa ali. Para a mãe dele, o momento foi uma chance de mostrar a importância de preservar o meio ambiente. Ele estava querendo sujar e a gente, olha, não pode jogar, tem que jogar no lixo, né? Para recolher o lixinho dele e jogar tudo certinho. A grande atração da visita é ver tudo de cima, da torre de ferro de 42 metros. A estrutura é usada para pesquisa, mas o público pode encarar o desafio de subir os 242 degraus e apreciar toda a exuberância da floresta. Não, só fica meio zosa porque você sobe em espiral, né? Mas a hora que chega lá em cima é muito gratificante. E se para os amazonenses a beleza do lugar surpreende, imagina para quem vem de fora. O mineiro Gilson e a goiana Jéssica gostaram tanto do passeio que garantem, vão voltar para Manaus. Olha, tenho vontade, tendo uma oportunidade estaremos aí. Vale a pena subir aqueles degraus todos lá. O Musa funciona todos os dias, menos as quartas-feiras, das 8h30 da manhã às 5 da tarde. Mas o portão fecha 1 hora antes. As trilhas guiadas custam R$10 por pessoa e para subir a torre o preço é R$20, mas vale a pena, tá? E com um detalhe, se você comprovar que mora aqui em Manaus, paga só metade do preço. E ainda nesse clima de carnaval, de aniversário de Manaus, olha só, que tal um passeio pelo centro histórico da cidade? Você vai descobrir que os prédios, museus e construções antigas revelam muito mais que o passado da antiga Vila da Barra, que hoje se tornou uma metrópole. Elas escondem as histórias dos povos que construíram isso tudo e servem ainda de inspiração e orgulho para aqueles que nasceram ou vieram para cá. Já são 348 anos de história marcada em cada esquina. Muitas das construções no centro da cidade são registros da riqueza que Manaus já teve. E mesmo quem não nasceu aqui, acaba se apaixonando pelo lugar. É o caso de Paulo e da mãe dele. Os dois vieram do interior há mais de 30 anos. Escolheram o centro por toda a beleza e inspiração que o bairro traz para o artista plástico. Essa mudança de Igarapé, sai do Igarapé e entra no Teatro Amazonas. Questão de daqui para o Paço da Liberdade são menos de 2 minutos, eu estou pisando como se fosse uma obra de arte da Grécia Antiga e lembra muito isso. E através da leitura que eu cheguei aqui, eu adquiri mais conhecimento em relação à própria história universal mesmo. Todos os dias, Dona Edith caminha em direção ao mercado municipal. E por aqui, nada mais é como no dia em que ela chegou. Agora não, agora já tem onde a gente vem aqui e compra tudo. O que a gente precisa para comprar, aqui tem. Todo é remédio. Antes ia onde? Antes não tinha. E basta continuar caminhando para se deparar com outras construções ainda mais imponentes. Se tem um prédio que representa bem o período mais rico de Manaus, é o Teatro Amazonas. Concluída há 120 anos, a obra é um marco da chamada Belle Époque. Para alguns historiadores, é um símbolo da influência europeia no meio da Amazônia. Para esse professor de História da Universidade Federal do Amazonas, os belos prédios são apenas parte do que aconteceu aqui desde a fundação da cidade. É preciso relembrar ainda o que está embaixo de tudo isso, o nosso passado indígena. A história oral, as tradições e as origens indígenas, por exemplo, estão nas urnas, está no olho da gente, rasgado, a pele, enfim, várias outras tradições, o ritmo das pessoas, lento, e vários outros aspectos da tradição amazônica que não conseguiu ser superado nem com o distrito industrial. Isso é a nossa resistência, isso é a Amazônia.
com essas imagens lindas de Manaus que a gente encerra o A Crítica na TV de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e lembrando que a gente continua amanhã ao vivo a partir das 7h10, logo depois do Cidade Alerta Manaus. Aproveite aí seu finzinho de feriado e a gente volta a se encontrar amanhã. Boa noite para você.